Alô, alô, alô. Boa noite. Tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Boa noite. Tudo tranquilo? Estamos aqui com a nossa voz da consciência. Deixa eu ver se eu abri o microfone certo. Boa noite. Aê! Tá tudo certo. Tá dando pra ouvir direitinho? Então, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiramente, boas-vindas. Eu tenho que, por contrato, tenho que lembrar vocês, se vocês gostam do que a gente faz aqui, apoia a gente no Apoia-se. Ajuda bastante, ajuda a manter o projeto acontecendo. Ajuda a pagar os editores, ajuda a pagar o pessoal que me ajuda. Então, apoia a gente no Apoia-se, tem recompensas exclusivas lá. Galerinha, hoje a gente vai fazer um estudinho de filme. E o tema das perguntas vai ser livre. Falta alguma coisa? Eu tenho que falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Acho que é isso. Tá. Eu estava lendo o chat e alguém comentou sobre eu desenhar no celular só pra ver o que ia dar. Gente. Obrigado pelo sub. Olha só. Por mais que a ideia seja divertida, eu sou uma véia caquética cheia de mania. Quando eu falo pra vocês que eu tenho meu estúdio montado, eu tenho tudo no lugar, tenho tudo montadinho, do jeitinho que eu gosto. Se você me tirar do meu ambiente de trabalho, se você me tirar da minha tabletzinha confortável aqui, eu não sei desenhar, eu desaprendo, é incrível, cai no chão, quebra. Olha só, não pode. Então, eu não sei se eu conseguiria fazer uma live no celular. Eu sou muito cheia de mania, sabe? Então, mesmo trocar de software, quando deu aquela treta com os negócios da Adobe, que eu troquei de Adobe pra Clip Studio, já foi uma experiência ter trocado de software, sabe? Então, não se preocupem, se vocês quiserem me ver desenhar no celular, vai dar tudo errado. Então, não crie expectativas, não vai acontecer. Certo? Eu quero aprender a fazer krita. Tem 3 programas que eu tô devendo aprender, mas eu tô meio que priorizando pintura a óleo em vez de priorizar aprender software novo. Mas são 3 softwares que eu queria aprender. Eu queria aprender Blender, eu queria aprender krita e eu queria aprender Rebelle, sabe? São 3 softwares que eu queria dar mais atenção porque são 3 softwares que dá uns efeitos muito legais. Mas... sabe, acabei de falar a véia caquética cheia de mania, você troca minhas coisas de lugar, eu não sei onde eu tô. Vamos ver se a gente consegue focar nisso. Ainda tem bastante tempo no ano, mas se eu fizer essa jornada de aprendizado, eu faço com vocês aqui. Pode deixar, a gente compartilha, eu sofro junto com vocês. Certinho? Vamos desenhar? Vamos lá. Vai, galera! Acertar as coisas aqui. Então, galerinha, vocês têm perguntas pra mim? Vamos nós. Deixa eu ir. Enquanto isso, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Será que eu ainda sei fazer estudo de filme? Vamos lá. Peraí. Vamos começar pelas primeiras. Comece pelas Filhinha primeiras. do meu coração. Como Oi. aprender a usar carvão para desenho? Comprei alguns essa semana e quero muito aprender a usar, mas não sei nem por onde começar. Desenhar no carvão é super fácil. Você vai pegar o carvão e você vai desenhar como se fosse um lápis. Não tem muito segredo. Tem uns vídeos sobre isso no Proco, tem uns vídeos sobre isso no New Masters Academy e tem uns vídeos sobre isso no canal do Vilpo, sabe? Que são 3 escolas que usam muito carvão. Mas carvão não tem segredo nenhum, é botar no papel e começar a usar. Vai fundo, sabe? Não tenha medo de usar borrachinha, aquela... Cadê a... Essa borrachinha aqui, ó, esse negócio de apertar chamado massa de limpa-tipos, vai ajudar bastante. Dedo pra esfumaçar e vai fundo, vai desenhar. Não tem muito segredo, ele é um lápis mais macio, só isso, então vai fundo. Moni, você que usou carvão na faculdade, se você tiver alguma dica? É basicamente isso. Isso, basicamente, né? Massa de limpa-tipos, papel, se preparar pra muita sujeira. Exato. Não passe a mão na cara. Não passe a mão na cara em hipótese nenhuma. Mas depois lave a cara depois, né? Justo. Mas é isso. Ele é um lápis mais macio, só isso. Então vai fundo. Se você quiser, uma das coisas muito legais do carvão é você quebrar ele num pedacinho menor e aí você deitar ele na folha pra preencher uma área maior, em vez de ficar só com a pontinha do carvão. Dá mais a sensação que você tá pintando. Então ele é um pouquinho a mistura entre desenhar e pintar. Então se joga, só vai usar. Tenta não encucar muito e vai desenhar, sabe?
Isso aqui tá Uma muito claro. coisa que eu acho relevante falar, que para carvão é muito melhor, entre aspas, você pensar com pensamento de pintura do que de desenho. De desenho, né? Ele é mais voltado assim para você, como ele permite você preencher áreas maiores que o lápis não permite, né? É mais fácil você pensar com um pensamento um pouquinho mais de pintura, de fazer manchas e tal, do que tentar ficar desenhando linhas com o carvão. O carvão não que não possa, né? Mas ele é melhor pra essa ele brilha semi-pintura. mais. Ele brilha mais se você tiver um pensamento mais de pintura. Perfeito. E é por isso que muita gente começa a estudar pintura com carvão. É isso. Perfeito. Boa noite, Sula e companhia. Como deve ser um esboço? Tenho que fazer a blocagem com formas geométricas em todas as ocasiões, igual o manequim, ou pode ser do jeito que eu quiser? Existe maneira certa? Olha só, o esboço é uma parte do processo, tá? Então o que o esboço tem que te dar? Ele tem que te dar informação suficiente para a próxima parte da etapa que você está fazendo. Então, se você está fazendo uma pintura, o esboço tem que ter as informações que você precisa para a próxima etapa da pintura, que é a blocagem de cor. Então, como que você faz esse esboço? Você vai fazer o esboço para pintura? Aí ele tem que ter as informações para a próxima etapa da pintura, que é a blocagem de cor. No entanto, se você for fazer esse esboço para fazer arte final, você precisa ter informações desse esboço para fazer as rachuras. Você precisa ter informações desse esboço para fazer a blocagem dos tons de preto, né? Aquelas áreas que o pessoal de arte final faz, que fica bonitão, aqueles espaços negativos, sabe? Fica muito legal. Então, o que o esboço precisa ter, ele é parte de um processo. Pensa nele como uma construção de um processo. Você vai colocar no esboço o que você precisa para a próxima etapa da sua produção artística. Então, não é que não tem um jeito correto. É que quem vai me responder quais são as próximas partes da etapa é você. Se você vai fazer arte final, se você vai fazer pintura, se você vai fazer colagem, se você vai fazer... seja o que for que você esteja fazendo com isso. O seu esboço tem que ter essas informações. Então você planeja o esboço para ele te dar essas informações. Esse aqui é o pulo do gato. Eu já vi artistas fazendo esboço em que eles marcavam tudo da sombra, por exemplo. Então, na hora que você passava para pintura, ficava tudo mais tranquilo na hora. Ficava só quase preencher as cores, sabe? Você vai lá e vai preenchendo os espacinhos de cor e a pintura fica quase pronta. Depois é só você fazer o controle de borda. Então, não tem um jeito certinho. Tem um jeito que funciona no seu processo. Uma das coisas que a gente faz quando a gente está fazendo esse monte de estudo, que a gente faz a gente testa o nosso processo várias vezes. Quando a gente está fazendo um estudo de filme, quando a gente está fazendo um esboço, quando a gente está fazendo uma ilustração, tudo que a gente está fazendo é testar o nosso processo. Até a gente estar confortável que o nosso processo está lubrificado o suficiente, que ele está bem alinhado o suficiente. Então, o que você vai precisar fazer é que você vai precisar testar o tipo de informação que precisa estar no seu esboço. Tem gente que vai fazer informação de fazer, por exemplo, blocagem de sombra e luz. Tem gente que vai fazer blocagem de cor já e vai chamar isso de esboço. Tem gente que vai fazer um esboço super detalhado e não vai deixar nada para pintura. E todas essas formas são válidas. Então o que você vai fazer é que você vai testar. Faz o esboço de um jeito, experimenta finalizar e vê como é que fica. Agora, guarda. Faz esse mesmo esboço de outro jeito. Coloca outro tipo de informação. Bloca de outro jeito. Vê como é que isso influencia na finalização. E arquiva isso. E aí você vai ter a resposta de qual o melhor jeito de fazer o esboço. Mas eu não tenho como escolher isso por você. Essa resposta do processo ela é muito pessoal. Todo artista que eu conheço tem um processo próprio. Então, o que a gente faz quando a gente faz aula, quando a gente assiste demonstração de artista, é ver o processo dos outros, comparar com o nosso e ver o que dá pra gente modificar e ou abraçar no nosso processo. Sacou? É isso. Sula Rainha, boa noite. Já tem um bom tempo que não desenho e estou tentando retomar. Está sendo bem frustrante. Sinto que estudei gestual e anatomia por tanto tempo, mas ainda assim minha mão trava para desenhar corpos no geral. Já estou completamente saturada desses estudos e só de pensar em continuar me deixa mal. Tenho muita dificuldade em visualizar os corpos em profundidade, pensando na perspectiva em que eles estão. Alguma dica de como tornar essa tarefa menos penosa? Te adoro!
Poxa, obrigado, beijo. Olha só, talvez esteja na hora de você guardar um pouquinho os gestos e a anatomia e estudar um pouco de perspectiva. Estudar um pouco de como construir a cena no espaço. Navegar os cubinhos, colocar um cubinho em cima do outro, colocar um cubinho atrás do outro, girar os cubos, deixar isso tudo natural. Mas, outra coisa importante de bater a tecla nesse momento é lembrar que a gente precisa praticar desenhar de imaginação também. Não é só desenhar de referência sem praticar a imaginação que vai dar certo. Você precisa praticar desenhar de imaginação também. E essa é parte do segredo, sabe? Então, honestamente, se os estudos estão travando, se os estudos estão enchendo o saco, e eles enchem mesmo, tem uma hora que a gente não aguenta mais copiar coisa. O que eu recomendo vai desenhar um pouco de imaginação, sabe? Começa a botar desenho de imaginação na sua rotina de estudos. É quase que uma inversão. Desenhar de imaginação pra mim é muito divertido. Então, quando eu tô fazendo estudo, que eu preciso aplicar esses estudos, eu vou cronometrar os tempos que eu uso pra estudar. Então, por exemplo, eu vou fazer meia hora de gesto por dia. Então, depois que eu fiz aquela meia hora de gesto, eu tô liberada. É quase uma atividade física. É quase uma sessão de ir lá e puxar ferro, sabe? Você vai lá, faz a meia hora de gesto e o resto do tempo, o resto da 1h30 de prática é sua. E aí você pode desenhar de imaginação, você pode pintar, você pode fazer outras coisas. Então, o que eu recomendo não fica noiado só com os estudos. Vai aplicar os estudos também, sabe? Vai desenhar um pouco de imaginação. Não tenha medo de diversificar os estudos. Se tá fazendo muito gesto, tá fazendo muita anatomia e não tá vendo resultado, provavelmente o que tá faltando é perspectiva. Então não tenha medo de ir atrás dessa parte da perspectiva também, tá? E coloca um tempo mais regradinho para você desenhar de imaginação, para você aplicar esses estudos. Não adianta só desenhar de gesto e achar que um dia você vai desenhar de imaginação se você não está praticando de imaginação. A gente faz essa rotina que a gente chama de aplicação dos estudos. Então, quando eu estou dando mentoria, por exemplo, eu boto as pessoas para fazer estudo numa semana e na semana seguinte elas vão aplicar os estudos. Na semana seguinte, o que você faz? Você guarda as referências diretas e você vai desenhar de imaginação com o que você aprendeu desse estudo. Então a gente pega uma paleta de um estudo de filme pra gente usar em outra paleta, a gente pega poses dinâmicas e a gente vai fazer poses dinâmicas de imaginação, a gente pega a perspectiva e a gente vai fazer construção de cenário de cabeça. Então tem essa parte da aplicação que é tão importante quanto o estudo. Então não esqueça dela, não pule ela, que ela é importante também, certo? Vai ajudar também com a parte do tédio de só ficar copiando coisa. Muito bom, o que mais? Sula, ultimamente venho me sentindo muito ruim com a minha arte, pois eu quero aprender todos os estilos e quero saber desenhar tudo. Pois penso que se não souber fazer essa coisa, eu não sei desenhar. Tem algum conselho? Essa coisa de querer fazer tudo, ela é muito real. Essa coisa de a gente não vive o suficiente para aprender todos os estilos de arte. Isso é um problema real que eu mesmo já tive que confrontar. Que, tipo, olha, eu vou ter que escolher os meus favoritos. O que eu recomendo, tá, é o seguinte. Você vai ter favoritos. Você vai ter coisas que você gosta de fazer mais do que as outras. Na minha jornada artística, eu tive uma revelação. Eu tive um momento em que caiu uma ficha pra mim. Tem arte que eu gosto de consumir, mas que eu não necessariamente gosto de fazer. E eu descobri isso exatamente nessa parte em que a gente tentava produzir coisa. Então, por exemplo, eu gosto muito de pintar, eu gosto muito da parte da pintura, mas eu não gosto muito de desenhar super cartoon, por exemplo. Não funciona na minha mão, não é divertido. Mas eu adoro consumir coisa cartoon, sabe? Aquele estilão mais Cartoon Network, mais, sabe, mais estilizadão e tal, tipo Steven Universe, adoro, não funciona na minha mão, sabe? Então, o que eu descobri é que tem coisas que eu gosto mais de consumir do que eu gosto de fazer. Então, quando eu vou montar meu mapa de influência, quando eu passo o exercício para as pessoas montarem o mapa de influência, uma das perguntas que eu faço é: monta seu mapa de influência não com as artes que você gosta, mas com as artes que você quer fazer parecido, que você gostaria de fazer parecido. Porque isso é uma pergunta diferente, não é uma questão de tudo que a gente gosta, é uma questão de o que a gente gosta de produzir. E tá aí o pulo do gato. Então, o que eu recomendo nesse momento é que você teste produzir tudo. Descubra quais são seus favoritos e foque neles, sabe? Ver o que funciona melhor, porque vai funcionar melhor do que você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, tentar aprender tudo, sabe?
De novo, eu tava falando dos softwares que eu queria aprender no início da live, né? E esse é um dos desafios que eu tenho encontrado. Por quê? Porque, por mais que eu queira aprender Blender, por exemplo, o 3D não tá alto na minha prioridade de coisas que eu quero masterizar. Eu sou muito mais a pintura a óleo do que o 3D. Por isso que eu tô passando mais tempo na pintura a óleo do que aprendendo Blender. Sabe? Então, vem nessa pergunta. O que você quer fazer? Não é o que você gosta de consumir, é o que você gosta de fazer. E você vai descobrir essa pergunta quando você começar a fazer esses projetos e descobrir que isso aqui não é minha praia. Por exemplo, tem muita gente que fala quero fazer quadrinhos, até que você senta e efetivamente vai fazer quadrinhos. Faz 10 páginas de quadrinho, vê se você gosta do processo. E aí o pessoal descobre que é mais repetitivo do que eles imaginavam. E aí a galera diz que não gosta. Ou pelo contrário, você vai lá e fala, caraca, essa dimensão extra do tempo, essa dimensão extra de mais desenhos, era tudo que faltava no meu trabalho. Se apaixone e vai fazer quadrinhos. Mas você só vai descobrir isso depois que você começar a testar. Então, nesse momento, testa de tudo um pouco. O meu professor de arte falava que esse é o momento que a gente namora com todo mundo, não casa com ninguém. Então, não case muito cedo. Namora com todo mundo, experimenta tudo, vê o que dá certo. E aí você faz a decisão do que você vai querer focar em. Certo? Certinho.